Muito bem, então, pessoal, gravação iniciada. Vamos aqui fazendo a nossa breve reflexão do nosso livro, que tem por título, hoje trazido pela espiritualidade, o seguinte título: Previne-te. Não te exponhas ao perigo da tentação. Ainda não te conheces o suficiente para saberes se resistirás. Foge de tudo que te seja capaz de induzir o pensamento para o mal. Imagens exteriores criam clichês mentais. Não alimentes a imaginação doentia, acalentando desejos infelizes. Quem cede o pouco acabará por ceder o muito. Tudo começa na primeira vez. Se te reconheces de vontade débil, afasta-te das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Não as escutes em excesso. Que se demora ouvindo conversas inconvenientes, né? Quem se demora ouvindo conversas inconvenientes acaba por deixar-se sugestionar. Então, essa nossa reflexão de hoje é um apelo para que a gente se acautele perante alguns algumas más tendências de repente que a gente ainda traz conosco, alguns chamamentos, alguns convites infelizes que vez ou outra podem estar aparecendo e para que a gente de certa forma não se alimente daquilo que nos faz mal, daquilo que não é o essencial e o principal para as nossas vidas, tá? Se você sabe que você tem uma tendência a alcoolismo, a tabagismo, ou algum outro tipo de vício, né? Seja ele digital, consumismo digital, também que hoje em dia está em moda, né, pessoal? Vamos tentar nos afastar, vamos tentar mudar o polo de vibração, de pensamento, de conexões que a gente faz, tá? Eu sei que não é fácil, todos nós temos algumas questões a serem trabalhadas, cada um aqui sabe onde que aperta o calo, né? Qual que é o sapato aí que está apertando e onde está apertando e da forma e intensidade que isso está doendo em nós. Muitos estão lutando contra muitas más tendências, né? Alguns, graças ao bom Deus, já conseguiram se livrar de muitas, mas o nosso atual estágio evolutivo ainda nos traz esses cenários de conexões imperfeitas, infelizes, tristes que ainda temos em algumas situações, algumas questões que precisam ser trabalhadas. Não dá para ficar fugindo, tá? Ah, mas eu preciso parar com tal coisa, mas está difícil. Não tire isso do seu pensamento, né? Porque pode ser que as trevas queira justamente isso, tá? Em alguns momentos de lucidez onde parece que o bem está tentando vencer, está tentando jogar sementinhas para germinar de uma forma mais bonita, mais bela dentro de nós, nos afastando de determinadas pessoas, dificuldades, lugares, vícios, etc. Vem a espiritualidade oposta, do outro lado da moeda, e tenta fazer com que a gente tire essa vontade que a gente cria, por vezes, de mudança, tá? Então, reflitamos sobre isso, né? Como eu disse, cada um aqui sabe onde precisa ser mudado, melhorado, algumas questões a serem trabalhadas e vamos lutando, né, pessoal? Juntos, em família, em irmandade, vibrando um pelo outro, a gente vai conseguindo vencer, tá? E não tem como fazer isso sozinho, tá? Essas mudanças, quando a gente fala de melhoramento moral, espiritual, de necessidades evolutivas, gente, não dá para fazer sozinho, tá? A gente precisa estar em família, a gente precisa estar em irmandade, a gente precisa estar vibrando um pelo outro, emitindo essas energias, como a gente está fazendo aqui agora, né? A gente sempre pede para quando a gente vai participar de um trabalho como esse, né? Eu, Gilberto, o irmão Fábio, né? Que vocês sempre vibrem por nós, que vocês sempre
orem para que dê tudo certo, assim como a gente está fazendo, né? Porque imagina como que incomoda a espiritualidade negativa esses nossos estudos, porque, gente, é abrir a caixa de ferramentas e mostrar o que tem disponível para cada um para ser usado em seu benefício. Então a espiritualidade trevosa não quer isso. Então, por vezes a gente fica enroscado no trabalho, é alguma questão de enfermidade que aparece, algum vírus, alguma coisa, né, alguma virose, etc. É, algumas conexões familiares, discussões com entes queridos, que parece que de uma hora para outra, uma hora tá tudo bem, outra hora vira de ponta cabeça, tudo para tirar a gente desse foco, tá? E isso não são somente nós que estamos aí passando um olhinho de peroba para vir aqui conversar com vocês e tentar compartilhar alguma coisa. Não, com cada um de nós que está aqui participando, que está buscando uma igreja, que está buscando uma casa religiosa, doutrina espírita, seja lá onde for, acontece esse processo, tá? Então tomemos cuidado com essas armadilhas energéticas, mentais que chegam até nós, tá? Então nos sintamos vencedores nesse sentido, de estarmos juntos aqui hoje, tá bom? É isso. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal, sobre essa nossa reflexão inicial? Como eu disse, não é fácil, né? Mas a gente tem que sempre estar lutando. O nosso objetivo, enquanto espíritos encarnados, é justamente esse, tá? É pegar isso que ainda a gente fica escondendo dentro de nós e jogar para fora, tá? A gente brinca que quando a gente tenta olhar para dentro de nós aquilo que está incomodando, machucando, é como se nós estivéssemos de blusa fechado com um zíper até aqui no pescoço, assim, sabe? E aí você pega esse zíper e começa a descer ele e começa a abrir o seu coração, a sua alma. Só que chega determinado momento que você parece que não consegue mais abrir esse zíper, né? E você fica travado. Ou porque você de fato não quer olhar para dentro de si, ou porque de repente tem algo externo que está fazendo com que você não chegue até onde tem que ser chegado nessa abertura e nesse autoconhecimento de nós mesmos que a gente precisa fazer, tá? Então, focar nesse sentido, buscar as nossas orações, fazer evangelho no lar, tomar água fluidificada, buscar fazer leituras, assistir vídeos edificantes, coisas que vão nos fazer refletir, pessoal. E não é só dentro de doutrina espírita, não, tá? Se você pegar um filósofo, sabe, Mário Sérgio Cortella, um Augusto Cury, sabe, esses livros que a gente chama de autoajuda, de cunho psicológico, todos eles são muito bacanas, muito interessantes, tá? O Augusto Cury, por exemplo, é um cara que ele não é espírita, ele é um cara cristão, né? Ele é um psicólogo cristão, só que as obras dele têm uma profundidade impressionante, tá? É, então, assim, é uma das opções, né? O Cortella também é um cara sensacional. Outros filósofos, né? O Clóvis de Barros, o Leandro Carnal, assim, enfim, né? A Galvão, eu não lembro o nome dela, o primeiro nome dela. É alguma coisa Lúcia Galvão, também excepcional. Então, assim, tem muita gente bacana por aí, dá pra gente aproveitar bastante coisa, se alimentar espiritualmente de bastante coisa, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Alguém gostaria de falar, pessoal? Fiquem à vontade, né? Que eu tô no 220 aqui ligado, né? Então eu vou falando, tá? Vocês, por favor, me pausem aí pra gente conversar, caso necessário, tá bom? Quiserem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, certo? Então, vamos lá. Vamos para a nossa segunda etapa. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Janela, Livroc, compartilhar. Pessoal, chegou a telinha do compartilhamento do PDF para vocês?
Maravilha, maravilha. Obrigado, Jaque. Então, pessoal, estamos, né, adentramos aí semana passada, né, há 2 semanas mais exatamente, no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, que está tratando agora, né, sobre os 3 reinos, né? O que são esses 3 reinos, né? Tanto fisicamente, biologicamente falando, quanto espiritualmente falando, certo? Estamos falando um pouquinho sobre a jornada evolutiva do princípio inteligente até chegar num patamar evolutivo que nós, seres humanos, nos encontramos, tá? E aí já começam algumas quebras de paradigmas, né? Algumas quebras de crenças limitantes que nos foram ensinadas desde muito, né? Pequenininhos, né? Geralmente, muitos de nós aí vindo, né? Uns 80, 90% aí de um berço católico, onde nós aprendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que nós já fomos criados prontos, né? Com a diferenciação aí que nós fomos criados pecaminosos, né? Que nós ah, participamos aí de um processo onde lá atrás, né, no pecado original, lá em Adão e Eva, houve uma quebra, né, de, de conduta, vamos dizer assim, e aí nós entramos no pecado e nós ah, viemos na busca dessa reparação, dessa limpeza do nosso eu, do nosso espírito, enfim. Tá? Então nós aprendemos dentro do espiritualismo, né? Não somente dentro da doutrina espírita, tá, pessoal? Mas o espiritualismo como um todo, ele trata da evolução do espírito desde de processo lá passando pelo reino mineral, tá? Desde quando Deus criou o halo divino que a gente fala, que é o sopro divino, nós nascemos estagiando pelos reinos básicos até chegar no reino nominal, certo? E a gente está falando um pouquinho disso nesse nosso estudo que a gente está fazendo agora. Então, antes de continuar na questão 593, eu fiz uma solicitação aqui de resumo disso através da IA, certo? Que nós temos que nos acostumar com ela e temos que usar ela a nosso favor e não somente entender que é uma ferramenta que está vindo para simplesmente tomar empregos e deixar as pessoas mais burras nesse sentido, né? De não querer ir atrás das informações. Bom, fizemos aqui então um resuminho, pessoal. E o que nós falamos até agora, né, do começo desse capítulo até a questão 591, né? Nós falamos sobre os minerais e as plantas, ok? Então, divisão da natureza. O Kardec pergunta sobre a divisão dos 3 reinos, né? Mineral, vegetal e animal. Os espíritos explicam que, do ponto de vista material, há seres orgânicos e seres inorgânicos. E do ponto de vista moral, há 4 graus. Né? Adicionemos aí o reino humano, né? O reino nominal no processo. Então nós temos o reino mineral, vegetal, animal e humano. Tá? Então, do ponto de vista material, nós temos o que? Seres orgânicos e seres inorgânicos. Tá? Seres que possuem fluido vital correndo pelo seu ser, ok? Que começa ali no reino vegetal, e o reino inorgânico, tá? Que é ali o reino mineral, ok? Bom, nos minerais, o que a gente aprendeu e estudamos juntos? Que é a matéria inerte, com força mecânica, sem vida ou sensações, certo? Então ali não tem ainda, né, o fluido vital correndo pelo ser, correndo ali pelo complexo orgânico, ok? Plantas têm vida orgânica, mas não pensam e nem têm consciência.
sentem impressões físicas, mas não dor como os animais. Movimentos como os da sensitiva ou dioneia são reflexos mecânicos, não indicam vontade ou inteligência, tá? Sensitiva e dioneia é como se fosse aquelas plantas carnívoras, sabe? E sabe aquelas plantinhas que a gente ficava brincando quando era criança, que você batia o dedinho nela, ela se fechava, as suas folhinhas, e depois de um certo tempo ela voltava a abrir as folhas, né? Então tem algumas espécies de plantas que têm algumas características ali, alguns reflexos mecânicos, tá? Mas ainda não tem pensamento e capacidade de sentimento apurado nesse processo, ok? Há uma transição gradual entre os reinos, mas sem a sobreposição de faculdades, ok? Então, isso, em resumo, foi o que nós conversamos até agora relacionado às primeiras questões que fala dos minerais e das plantas. Mais uma vez voltando, tá? Deus, no seu processo criativo, essa consciência cósmica, ela cria duas situações distintas, pessoal. Ele cria, né? Essa consciência cósmica cria espírito e cria matéria, ok? Matéria. Como que a matéria se dá inicialmente? Ela se dá através da criação primordial do o que nós chamamos dentro da doutrina espírita de FCU, né, que é uma sigla que significa Fluido Cósmico Universal, que é o fluido que é a base de toda a criação material, ok? Então todos os elementos químicos, os compostos químicos, etc., que a gente conhece, eles iniciam todos a partir desse fluido primordial, desse fluido primitivo, ok? E a partir dele, a inteligência suprema, através dos seus co-criadores, de espíritos altamente evoluídos e altamente sabedores da manipulação desse fluido, eles vão dando início, então, à criação de planetas, de estrelas, do cosmos como um todo, né? Tudo iniciando lá com os gases, tudo aquilo que a gente aprende lá na química da nossa escola, no ensino fundamental, básico, né? Da formação dos gases, e depois eles vão se condensando, e aí eles vão se aglomerando, e aí vai dando início aí ao princípio dos orbes, dos planetas, ok? E aí depois tem o processo de aquecimento, de resfriamento e etc, tá? Bom, então, fluido cósmico universal inicia a matéria, tá? E Deus cria também o espírito, né? Que é um princípio ali inteligente, que é uma centelha divina, ok? Que ele cria e ele faz essa centelha experienciar através dos reinos da criação, tá? Como nós dissemos, passando primeiramente pelo reino mineral, onde ele vai aprender o que é essa força mecânica, essa fusão atômica, tá? De átomos ali, de aglomeração atômica de átomos, de moléculas, para formar os minérios, ok? Para depois ele adentrar num reino onde vai ser inserido um fluido vital, tá? Esse fluido vital ele vai dar condições para que haja a aglomeração de princípios orgânicos, tá? Então ali vai ter todo um processo celular que vai estar acontecendo, toda uma questão química que vai ocorrer, fusões químicas e etc, tá? Pessoal, eu não sou professor de física, tão pouco de química, tá? A gente está dando pinceladas aqui do que a gente já aprendeu até agora, certo? Então, assim, eu peço perdão caso haja algum professor aqui, tá? Mas é uma forma, assim, muito singela da gente estar tentando entender um pouquinho tudo isso, ok? Então, para depois ele adentrar no reino animal, certo? Então, muito bem. Diante disso, nós vamos agora dar continuidade no livro dos Espíritos,
tá? Ah, falamos aí sobre o reino animal, né? Que existem alguns mamíferos, né? Alguns animais que estão num processo evolutivo mais avançado do que outros, tá? Uma coisa é você entrar no reino animal, por exemplo, e você querer comparar uma formiga que está ali iniciando um processo dentro desse reino de aprender a individualização do seu ser, tá? Porque também existe uma coisa que a gente chama de aura grupal, espírito grupal, consciência grupal, tá? Que é como é tipo assim, cada formiguinha ainda não é uma formiguinha sozinha, tá? É como se tivesse uma essência dentro da sua colmeia, dentro do seu enxame ali de formigas, tá? Então, a, é complicado de explicar isso, tá? Depois eu vou esmiuçar isso um pouco mais na próxima aula, que a gente vai estar falando dentro desse reino animal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da consciência grupal, certo? Mas, por exemplo, ah, sabe quando aquela coisa, tipo, das formigas saírem para procurar alimento e voltar tudo bonitinha, em fila, sabe exatamente onde elas têm que voltar, que elas têm que alimentar a formiga rainha, a abelha rainha e etc, tá? Então, isso demonstra que existe ali um início de um princípio inteligente acontecendo, tá? Mas elas ainda não estão individualizadas, elas fazem parte de um grupo que tem ali uma consciência que está funcionando, tá? É como se fosse uma empresa ali funcionando e elas participam disso, tá? Então, uma coisa é você comparar uma formiga e você comparar um elefante, um golfinho, um cachorro, um gato, que são animais extremamente mais avançados, que tem todo um complexo de comunicação, né? Que tem todo uma codificação comunicativa, tá? Que isso demonstra? Que dentro dos reinos existem etapas evolutivas diferentes. Tanto que quando chega em determinada fase de determinado reino, ele dá um salto e pula para outro, tá? Então sai do reino vegetal, dá um pulo para o animal, aí ele estagia ali em várias espécies, etc, né? Até chegar nos primatas, nos golfinhos, os elefantes, nos cachorros de raças mais inteligentes, etc. Para depois eles adentrarem um outro reino que vai já mais uma coisa voltada para os selvagens, para aqueles povos mais primitivos, os homens das cavernas, etc. Né? Então tem tudo isso, tá, pessoal? Tudo isso e mais um pouco, tá? Para a gente perceber como que a criação é grandiosa. E isso eu acho assim, essa parte do estudo do livro dos espíritos, da doutrina espírita, eu acho sensacional, porque mostra para nós uma, uma, uma cadeia de comando, de evolução das coisas, uma engenharia cósmica que é fora da nossa compreensão, sabe? Aqui a gente está falando de milhões, pessoal, de anos, né? Somos seres de milhões de anos, tá? Para chegar nesse momento da gente estar aqui interagindo com essa tecnologia toda que a gente possui, com um sistema de comunicação extremamente avançado que é a nossa fala, né? Toda essa questão linguística e etc. Pessoal, é magnífico, né? Isso e muito mais são motivos para a gente ser extremamente gratos pela vida que a gente possui, porque olha o tanto de coisa que a gente passou para estar aqui. E aí tem hora que a gente se chateia, se melindra, fica, né, é, é, entristecido com algumas situações da nossa vida. Pessoal, estarmos aqui hoje é uma vitória da evolução, da vontade de Deus gigantesca, né? Então eu gosto bastante desse capítulo, tá? Bom, muito bem. Então aqui, pessoal, 593, vamos dando continuidade. Pessoal, se alguém quiser parar, falar, Leandrão, eu não tô entendendo
Você pode explicar melhor? Ou se vocês tiverem algum ponto de vista relacionado a isso que a gente está conversando aqui, turminha, fiquem à vontade. Ninguém aqui é conhecedor da verdade de nada, tá? Estamos aprendendo juntos, tá bom? Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, com licença. Muito bem. Questão 593. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, né? Ou seja, que eles agem por instinto? Ainda há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos agem denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada, né? Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Né? Deixa eu só grifar isso aqui para a gente discutir um pouquinho. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Né? Qualquer que seja a arte com que executem os seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Deixa eu só grifar mais isto aqui. Muito bem. Eu tenho uns toques, tá, pessoal? Então eu gosto de ir pintando, sabe? Pra ir batendo o olho e vendo depois. A cria, separada da sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho, de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que traçou a natureza. Deixa eu só fazer mais um destacamento aqui para nós. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Então, é inegável, pessoal, que a gente percebe na natureza que existem alguns animais, algumas espécies que estão extremamente hábeis, que são extremamente que têm um instinto de sobrevivência, de caça, extremamente avançados. Né? Basta a gente, por exemplo, perceber que alguns animais caçam em grupos, por exemplo. Né? Geralmente leões, hienas, até mesmo primatas, em algumas situações específicas, né? Porque eles são onívoros, né? Então eles comem aí tanto vegetais quanto carnes, insetos, etc. Uh, alguns mamíferos marinhos, como orcas, como focas, como golfinhos, né? Então, existe um sistema extremamente apurado de utilização das suas capacidades, né? Mas isso limita-se à sua necessidade de sobrevivência, né? O leão, ele caça em grupo, ele corre, ele cerca, né? Ele vai devagarzinho ali no meio da planície, né? Das matas, etc., até conseguir alcançar o seu objetivo de caçar. Nem sempre ele consegue, mas é um sistema de caça extremamente avançado. Mas isso se limita a quê? Ele caçar sua presa para ele se alimentar. Né? Ele não está brincando ali com o cervo, com os antílopes, etc. Ele está buscando sobrevivência. Então, aí depois mais embaixo fala assim, ó.
Qualquer que seja a arte com que executam os seus trabalhos, eles fazem hoje o que faziam em outrora. Ou seja, se você pegar um João de Barro que faz uma casa, né, um ninho, logicamente, né, guardadas as devidas proporções, mas de uma engenharia extremamente avançada para um passarinho, se a gente parar para pensar, né? O João de Barro de hoje é o mesmo João de Barro de 5.000 anos atrás. Ele tem intrínseco nele, né, no seu DNA, nas suas características evolutivas que o levaram até aquele momento, né, de acordo com a espécie em que ele está inserido, ele vai fazer a mesma casinha do mesmo jeito, tá? Então, percebam que mesmo os animais possuindo algumas habilidades, alguns sentidos extremamente apurados, eles fazem de acordo com o planejamento, vamos dizer assim, tá? Então a providência divina, ela traça roteiros evolutivos para as espécies. Então, alguns pássaros, por exemplo, que fazem viagens extremamente longas, às vezes de 2, 3 mil quilômetros voando de um ponto para o outro, né, atravessando oceanos, para chegar em determinado lugar, né? Ali eles acasalam, botam os ovinhos e vão embora, né? E ali de repente, às vezes a mãe nem fica, né? Ela choca e vai embora e volta 3 mil quilômetros de novo. E aquele filhote que vai aprender ali a voar, a se desenvolver, ele vai fazer o mesmo trajeto que os pais que quiçá ele conheceu fizeram. Gente, se parar para pensar, é uma coisa muito doida isso, né? É algo extremamente planejado pela espiritualidade, né? Ah, foram os animais que aprenderam a ser assim por instinto de conservação. Gente, vamos lá, né? Vamos ser um pouquinho racionais. Você acha que isso ia ser a esmo, né? Todo esse processo evolutivo de, né, uma águia, por exemplo, que consegue ver um ratinho correndo lá embaixo a mais de 1 quilômetro de distância. Ela consegue ver lá do céu um ratinho correndo no chão, né? Gente, olha que impressionante que é isso. E se parar para pensar que quando a gente desencarnar, quando a gente voltar para a espiritualidade, nós teremos todos os nossos sentidos extremamente mais amplificados, assim como alguns animais possuem dentro ali das suas espécies, né? Então, o nosso tato a gente vai sentir muito mais quando a gente tateia alguma coisa, o nosso paladar, o nosso olfato, a nossa audição, a nossa visão, tudo mais apurado. Sem falar a nossa capacidade de pensamento, de captação de energias, de pensamentos e etc. É muito bacana, né, pessoal? Bom, tá, e por fim nessa questão, fala que alguns animais, eles participam de um processo evolutivo junto ao homem, né? Se você parar para pensar, por exemplo, um cachorro, ele não está evoluindo sozinho. Quando ele está com o seu dono ou a sua dona, ele está evoluindo juntamente com o dono, porque os donos evoluem junto com os seus pets, né? Por quê? Porque eles estão entregando amor, eles estão entregando carinho, eles estão entregando aquela coisa de, independentemente do que está acontecendo, né? Eles estão sempre ali. Então eles entregam alguns valores para nós que também nos auxiliam nesse processo. E nós, por nossa vez, os auxiliamos também nessa entrega de sentimento, de carinho, de troca, certo? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Que deu um apitinho aqui. Temos 15 minutos, pessoal. É que esse tema rende demais, rende demais. Bom, vamos lá, deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Ok. Questão 594. Tem os animais alguma linguagem? Opa. Se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, possuem.
Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às suas necessidades, como restrita também são as ideias que podem ter, tá? Então, tipo assim, eles conseguem se comunicar no sentido de combinar, ó, vamos caçar aquela presa ali juntos, né? Ó, você vai por ali e eu vou por aqui. Então, sabe, coisas nesse sentido assim, mas sempre suprindo uma necessidade de conservação, de segurança, ok? Por exemplo, quando os gnus, os alces, todos esses antílopes estão na selva e eles percebem algum felino, por exemplo, algum predador, eles se comunicam entre si através dos seus sons peculiares para os outros, para que eles fujam, né? Então é assim que funciona, tá? Elefantes que saem com as suas manadas buscando água, né? Imagina só quantos quilômetros e quilômetros esses animais não andam em bandos procurando, sempre seguindo uma matriarca, né? Então assim, essa coisa da confiança na sabedoria de um líder ali, né, de um alfa que está cuidando do seu bando, da sua manada, etc. Então é muito interessante, né? Questão 594A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não é? Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicar-lhes reciprocamente, vós, outros homens, só dispões da palavra? E os mudos, não é? Facultada-lhes sendo a visão, a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente de privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Certo? Então, a gente já falou sobre isso, né? Vamos dando continuidade aqui. 595. Deixa eu só ir vendo aqui, pessoal, quantos minutos a gente tem. Beleza, temos 12 minutos. Que depois fecha sozinha a sala, tá, pessoal? Não é o Leandro que vai sair de fininho da nossa reunião, não, tá bom? Questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades, e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que eles. A liberdade possuem-na restrita nos atos da vida material. Então, mais uma vez, eles têm ali uma certa capacidade de liberdade no sentido de ir e vir. Por exemplo, um tigre na floresta, ele vai onde ele quer, né? Mas ele vai estar sempre ali limitado no sentido de estar sempre agindo para satisfazer as suas vontades, né? Então ele sabe que tem que caçar quando ele tiver fome e depois ele vai descansar, né? E infelizmente ainda temos muitos homens, né, e mulheres que estão presos a instintos primitivos, como caçar, por exemplo, né? Então, tem muitos seres aí, humaninhos, que simplesmente estão vivendo, né, com um único e exclusivo objetivo de encontrar um parceiro, uma parceira e ali ter um ato sexual e satisfazer suas necessidades inferiores, né, de procriação e etc. Então, tem muita gente ainda que não se libertou desse ciclo inferior, tá? Primitivo. Não quer dizer que seja negativo, é primitivo, tá? Porque ainda não avançaram no sentido de cuidar do espírito, ok? Bom, 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem e por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana, ou seja, ele se parece muito mais com o homem, só que são as aves que conseguem
imitar a voz humana, né? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos e algumas aves imitam a voz. Interessante, né? Porque os macacos, eles conseguem se comunicar pelos gestos de uma forma excepcional, tá? Existem muitos e muitos estudos de cientistas e biólogos, etc., trabalhando com os primatas, e eles conseguem assim conversar como a gente está conversando, com uma linguagem de sinais, logicamente muito mais restrita, só que os primatas conseguem, por exemplo, dizer o que eles estão sentindo, se eles estão tristes ou alegres, através de gestos, né? Então, mais uma vez, a magnitude do processo criativo dessa consciência cósmica que nós chamamos de Deus, certo? Pessoal, vamos parar por aqui, porque não vai dar tempo de continuar mais, né? Semana que vem vai ser 24, é isso? Calendário, sobe aqui, meu filho. É isso. Deixa eu só marcar aqui para não perder. Aula do dia 24/9, para a gente dar continuidade depois. Muito bem, vou parar o compartilhamento, vou voltar aqui com vocês. Temos 8 minutinhos, pessoal. Agora é hora da gente fazer um bate-papo, né? O que vocês estão achando até agora desse capítulo? Tá interessante? Fez pensar um pouquinho sobre alguma coisa de repente que a gente ainda não tinha refletido, né? Dessa grande, para mim assim, o que fica mais disso tudo, pessoal, é a grandiosidade que é a nossa jornada evolutiva, né? Como que Deus pensou em tudo isso, né? Como que chegamos até onde chegamos, né? Beth, fique à vontade, minha amiga. Fale conosco. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? E você? Eu adoro esses assuntos de bichinhos, porque eu sou apaixonada por eles. Eu também. Já li várias coisas dizendo que, por exemplo, esse amor, o afeto que a gente dedica para os nossos bichinhos domésticos, que isso realmente ajuda e muito no processo de evolução deles. Então, diz que é aí um grande fator no processo evolutivo dos bichinhos. Sim, E sim. uma coisa interessante também, eu já li várias coisas a respeito da inteligência dos elefantes. E um tempo atrás eu recebi um texto que dizia, e eu não sei se isso é verdade, tá? Vou só falar o que eu li que dizia esse texto. Que dizem que os elefantes são tão inteligentes que quando às vezes precisam transportar um elefante num avião, eles põem dentro da gaiola que o elefante vai ser transportado, diz que eles enchem de pintinhos, pintinho de filhotinho de galinha, para o elefante se manter quietinho, porque diz que ele se mantém imóvel, de medo de pisar nos pintinhos. Então, é uma forma de manter o elefante contido dentro da gaiola, no avião, para não correr o risco, às vezes, um avião que não é, às vezes, tão grande, alguma coisa assim, para não correr o risco dele se mexer, ter alguma coisa ali, um movimento mais brusco, mais pesado e desestabilizar o avião. Então, diz que eles enchem a gaiola do elefante de pintinho que mantém ele estabilizado a viagem inteirinha. Olha Não que sei se é verdade, mas achei extremamente inteligente essa interessantíssimo. colocação e o que dizia esse texto. Até mesmo para eles não se machucarem nessa viagem, né, no trajeto. Sim, Muito interessante. Eu nunca tinha ouvido, não. Eu vou procurar saber também. Achei bacana, né? recebi num texto outro dia que veio aqui me mandaram pelo WhatsApp. Eu vou procurar ver se eu acho, que eu não lembro quem que mandou. Ah, Se eu legal. achar, depois eu posto aqui no grupo. Maravilha, ótimo. Ah, pessoal, é muito bacana, né? Essa conexão que nós temos com os animais é muito interessante. Então, tem tudo a ver, né? Porque nós passamos por todo esse processo também. Então, a gente carrega um pouco dentro de nós disso tudo, né? De todas essas espécies. Imagina, nós temos um pedacinho de cada serzinho, né? Lógico, talvez a gente não passou por todas as espécies, porque nós temos milhões de espécies, né? Dentro de cada grupo ali, né? Então, mas a gente tem muito de muitas delas que a gente trouxe, né? Somos esse complexo
que somos, né, seres humanos. Muito bom. Obrigado, Beth. Alguém mais, pessoal, gostaria de falar? Muito bem, então, pessoal. Eu acho que dá pra gente fazer o nosso encerramento. Temos 4 minutinhos. Então vamos, mais uma vez, fechar os nossos olhos, turminha, e agradecer por essa oportunidade bendita que nós tivemos e que, como a gente já mencionou, depois essa nossa reunião vai ficar disponibilizada para que a gente possa estar assistindo novamente. Tem também um materialzinho, um arquivinho PDF que eu gerei, eu vou estar disponibilizando no grupo pra gente, tá? E tem também essa nossa reflexãozinha que a gente fez, eu vou tirar uma fotinha aqui, vou gerar um PDF dela também, que fala da questão dos nossos vícios, daquilo que a gente precisa ainda trabalhar dentro de nós, né? Pra gente tomar cuidado com essas armadilhas. Então, tem bastante coisinha aí pra gente se entreter de uma maneira positiva, né? Então, que a gente saiba aproveitar tudo isso e, e se alimentar espiritualmente de tudo isso, né? Então, que os nossos irmãos mentores, protetores estejam sempre junto de nós. E para que a gente possa finalizar essa nossa reunião de hoje, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, um muito obrigado a todos. Fiquem todos em paz e até semana que vem, se Deus quiser. A gente vai se falando pelo nosso WhatsApp, certo? Daqui a pouco a gente vai disponibilizando esse materialzinho para vocês, tá bom? E até semana que vem, então, se Deus quiser. Muito obrigado. Noite, Boa noite, pessoal. pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todo mundo. Que assim seja, graças a Deus.